Boa noite a todos. O Luiz, o nosso diretor da Escola do Crescimento, ele pediu para que, no caso, a minha pessoa fizesse um vídeo trazendo uma retrospectiva para que a gente possa lembrar da matéria que eu dei, Oração que Prevalece. E ele me incumbiu dessa grande responsabilidade de estar aqui com vocês hoje. E eu estou muito feliz também de poder estar contribuindo de alguma forma para mais um desafio, né? Para mim é um grande desafio estar aqui em frente à câmera, né? Em frente ao celular, falando com vocês, porque eu confesso que não é muito a minha praia, mas vamos que vamos. E como todo mundo sabe que seria, a próxima matéria seria escatologia, como é uma matéria muito longa e com alguns aspectos esses aspectos que realmente criam muitas dúvidas, eu diria até alguns conflitos em algumas pessoas, porque é um livro ele é simples em algumas situações, mas em outras situações ele acaba se complicando por causa da questão didática, questão que a gente pode dizer a questão que muita gente fala, né? Que são aqueles efeitos, né? Aqueles personagens que aparecem em alguns versículos, né? Que as pessoas ficam muito confusas. Mas não entrando em grandes detalhes, mas aí ia ficar vago essa esse tempo, e o Luiz muito muito sábio, né, nesse momento que ele sabia que a galera ia ficar ociosa na segunda-feira, porque as pessoas que já estão acostumadas com a escola do crescimento ficariam um buraco, um vazio, vamos dizer assim. E ele pediu para que a gente desse uma breve palavra. É só um lembrete, né, para a gente poder lembrar do que foi dito. Eu vou fazer algumas observações, para a gente poder refletir sobre tudo que a gente estudou, né, fazer uma retrospectiva, como eu falei, para a gente poder não cair no esquecimento, né, porque por mais que a gente leia todo dia, a gente ore todo dia, mas existe algumas, não vou dizer técnica, mas existe alguns métodos de oração que muita gente não sabe, né? Que a gente acha que é só orar. E realmente é só orar. Mas orar com precisão, orar com dedicação, orar da maneira correta. Ah, existe maneira correta? Existe, pô. É como se a oração, o contexto geral da oração, ou a definição de oração, é um diálogo, né? Todo mundo sabe. A oração é um diálogo com Deus. Mas como Deus, o Espírito Santo, Deus, Jesus, é uma pessoa, né? O Espírito Santo é uma pessoa. E como eles estão juntos, acredito eu que tem um sentimento, né? Se entristece, como todo mundo sabe, se alegra. E eles são pessoas. E pessoas gostam de ouvir, tanto a gente, né, nós que somos as pessoas que fazem a petição, como as pessoas que a gente conhece, que está aí na caminhada cristã, que pedem, mas muitas vezes pedem sem objetivo, né? Não é que Deus não vai ouvir, mas a oração tem que ser objetiva. E como Deus, o Espírito Santo é uma pessoa, ele gosta de diálogo, aquele diálogo reto, né? Como a gente diz na nossa linguagem, como até o irmão Leandro fala, o nosso papo aqui é diferente. O diálogo tem que ser preciso, reto, não pode ser nem para lá nem para cá, tem que ser uma coisa verdadeira e objetiva. E para a gente poder iniciar nesse contexto de oração, eu vou ler aqui para a gente poder lembrar
O que é a oração? Ela diz assim: há muitas formas de oração. Existem tantas orações quanto o número de cristãos. E as situações por elas enfrentadas, mais uma forma não é melhor do que a outra. Na verdade, o desejo de Deus é agirmos em todas elas, em diferentes ocasiões, de acordo com a sua orientação. Aí embaixo vem dizendo assim: a oração, de um modo geral, é um estabelecimento de um diálogo entre o homem e Deus. Ela é o fruto espontâneo da consciência de um relacionamento pessoal com Ele. E um diálogo no qual o crente aprofunda a sua comunhão com o Pai. Vemos lá em Jeremias 33:3. Invocai-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Aqui ele é muito categórico em dizer que a oração, de um modo geral, é o estabelecimento de um diálogo, como eu falei, é um diálogo. O homem em Deus. E Deus, ele gosta que as pessoas se expressem de maneira verdadeira, né? De maneira objetiva. A gente não conversa com Deus como conversa com um amigo, porque Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele sabe tudo. Antes que a palavra venha à sua boca, ele já sabe. Então, ele quer que você fale, por mais que ele saiba, ele quer que você o fale e seja direto e objetivo. Não fique enrolando muitas das vezes, como a gente faz com o irmão. A gente quer chegar num assunto, muitas das vezes, um assunto não tão agradável, um assunto que vai gerar tristeza, e aí a gente fica prolongando, enrolando, mudando o curso, mudando a direção. E a palavra, ela é bem sincera e categórica. A gente tem que ser preciso e objetivo para que as suas petições sejam alcançadas. Nesse estudo a gente falou muita coisa e eu não vou aqui querer em 30 minutos, 20 minutos dar todo o conteúdo, porque seria inviável, né? Mas como a gente aceita desafios, eu queria relatar os tipos de oração e deixar um texto, a referência sobre as orações. Se vocês, quando estiverem ouvindo e vendo esse vídeo, que possam refletir sobre esses versículos e essas orações que a gente vai relatar agora nesse momento. Eu separei 8 tipos de orações. Pode ser que tenha mais, mas essas são, acredito eu, no meu entendimento, né? Ou no entendimento de muitas pessoas, que são as principais, as que a gente não pode esquecer e a gente tem que guardar, estar relembrando, estudando, meditando, para que a gente possa fazer a oração que prevalece. Qual oração que prevalece, irmão? A gente sabe que a oração é aquela que Deus, ele mais se agrada, é quando você vai se despir desse super-herói que eu estou aqui agora. Eu poderia dizer que eu sou um super-herói, né? As pessoas vão me olhar como um super-herói, travestido de Capitão América. O que é travesti, irmão? É mudar, se transformar, é um ator, né? Que ele vai se caracterizar, vai se configurar, vai se transformar em um personagem. E Deus, ele não gosta da mentira, porque o ator, o personagem, ele muda, ele não é ele mesmo, ele não vive a própria pessoa, ele não vive a sua própria vida, ele vive um personagem, e ele vive várias histórias na vida de várias pessoas. E Deus, ele trata diretamente com as pessoas, com o ser, indivíduo, né? Um indivíduo individual, um indivíduo singular, um indivíduo único, com suas transgressões, com os seus pecados, com os seus arrependimentos. E é essa oração do justo, do verdadeiro, do cara contrito, do pecador arrependido, que Deus, ele se alegra em ouvir e atender, se for o seu propósito, né? Porque a gente fala, Deus ouve todas as orações. Irmão, Deus ouve todas as orações. Os ouvidos dele não estão agravados para que não possa ouvir. O texto do Salmo já diz, e suas mãos não estão encolhidas
para que nos possa nos abençoar, para que não possa nos abençoar. Ele quer nos abençoar, ele ouve as orações, mas ele só vai te dar algo que for para o seu crescimento, para o seu amadurecimento. Deus não é um pai irresponsável de te dar algo para que você ou perca ou se perca pelo caminho, né? Perder é perder o bem que ele possa te abençoar, e perder a questão da perda da vida, né? Ele quer te usar para várias outras coisas, e muitas das vezes você recebe um bem, é abençoado, e com esse bem acaba perdendo a própria vida. Vou dar um exemplo de um homem, né, que tem uma família, e assim ele tem um sonho de ter um veículo, um automóvel, que é o sonho de maioria dos homens. A mulher geralmente vai mudar, a mulher quer ter uma casa, né? O homem primeiro ele quer ter um carro, nem que ele não tenha uma casa e uma garagem para colocar o carro, mas ele quer ter um carro primeiro. É assim que o homem pensa, irmã. Se você não sabia, agora você está sabendo. Que o homem ele pensa primeiro no carro, depois é na casa. Então imagine um homem que tem um sonho, e esse sonho Deus o realiza. E aí ele de maneira brusca, muitas das vezes de uma maneira irresponsável, ele pega esse carro sem ter a habilidade de pilotar esse carro da maneira que tem que ser guiado ou dirigido, né? E aí esse homem acaba batendo em alguém, perdendo a vida, tirando a vida das pessoas. Igual um amigo meu falou, eu só não consigo andar abaixo de 160. Eu falei assim, irmão, eu só te falo uma coisa, quando você passa de 100, o anjo vai embora. Então a responsabilidade é sua, você está sozinho. Não adianta Deus mandar 10.000 anjos e ficar tomando conta de você, e você irresponsável, que é andando a 160, 190, sendo que a gente não tem estrada para isso. Aí ele ficou rindo, achou engraçado, mas eu falei, eu estou falando sério com você, porque quem vai chorar é a sua família. Então você tenha mais cuidado e mais zelo pelo que você está fazendo na direção do seu veículo. Então, irmão, para a gente ter um sonho realizado, não basta só pedir, basta pedir da maneira correta e fazer as coisas como a gente sabe que o cristão deve fazer. Andar em princípios, né? Ter a primícia de Deus, ter os seus compromissos honrados, honrar os seus compromissos. E assim a gente vai conseguindo caminhar de maneira digna e justa. Por isso que a oração do justo tem muitos efeitos. A Bíblia é bem específica nesse sentido. Vamos ser justos, irmão. O justo, ele tem seus privilégios, né? Por mais que o mundo faça de maneira que a gente sabe que o errado passou a ser o certo e o certo passou a ser errado. As mudanças de valores estão aí para que a gente possa ver. E o mundo, ele, infelizmente, ele nos conduz a fazer o errado. Mas ele maqueia, né? Ele cria uma fábula e a gente acaba acreditando que aquilo é o correto. Então, irmão, você sabe o que é verdadeiro, você sabe o que é correto, você sabe o que é justo. Então, vamos priorizar essas diretrizes que o Senhor nos deu. Amém? Vamos lá para a primeira oração? A primeira oração é a oração da fé, é a oração da petição. Isso, irmão, todo crente ele conhece desde pequenininho. Ou se ele cresceu no Evangelho, ou se ele se descobriu crente, ou se ele confessou a Deus já depois de uma certa idade. Primeira coisa que todo irmão fala assim, se permaneceres em mim, na minha palavra, tudo que pedirem eu vos darei. Então a gente acha que tudo que a gente pedir, Deus vai dar, né? Que é a oração da petição. Deve sempre estar alinhada com a palavra de Deus. Não usar o termo se for da sua vontade, porque a oração de petição, a oração da fé, deve estar sempre alinhada com a palavra. Está lá em Marcos 11, 22, 24. Ele diz assim, Jesus respondendo disse, tende fé em Deus. Irmão, para que a gente possa fazer oração de petição,
A gente deve estar sempre alinhado com a vontade de Deus. Toda vez que você pedir, você está vendo que é bem contradizente com o mundo. Ele está dizendo assim, deve sempre estar alinhado com a palavra de Deus. E aí você fala assim, lembra quando eu comentei sobre o carro? Será que o carro ele tem a ver com a vontade de Deus? Aí tu fala assim, não, irmão, é um bem material. Mas, irmãos, pode estar alinhado sim. Vou dar um exemplo. Se você é um irmão que congrega em uma igreja, desculpe, e a sua igreja tem muita saída, né, eventos fora dela, e precisa levar alguns irmãos, e aí você está sempre ali, né, correndo para cá, correndo para lá, arrumando um carro de 7, de 15, 16 lugares para poder levar os irmãos, né, para que os irmãos não tenham que pegar a condução, ou ônibus, ou que vá na chuva, se for um dia chuvoso. E aí o irmão faz aquela oração de petição com muito clamor, muito louvor, né? E aí Deus o concede. Por quê, irmão? Que Deus conhece o coração do irmão. Ele sabe que ele não vai desviar essa petição, esse carro. Ele não vai usar o carro para outra coisa. Outra coisa que eu falo que não seja para o reino. Claro que ele vai usar, irmão, para as coisas, os afazeres da rotina dele, né? Sair com seus familiares, né? Sair com um amigo. Mas eu acredito que, como é um irmão fiel, ele vai tentar, de todas as maneiras, estar sempre honrando aquele pedido que ele fez a Deus. Senhor, me dá um veículo, um automóvel, para que eu possa levar os meus irmãos para as saídas e visitar outras congregações, outras igrejas, que seja da mesma região, do mundo, da nossa denominação, ou do mundo, que a gente fala o mundo cristão, né? As pessoas que estão envolvidas no nosso meio, no nosso ciclo social, né? E espiritual. Então, irmão, para você ver, está alinhado, é material, mas está alinhado com a vontade de Deus? Pode ser que sim, né? Mas se Deus entender que é para o aumento do reino, né? E para a obra de Deus, com certeza Deus vai abençoar. Então, irmão, muitas das vezes as pessoas confundem que Deus ele não gosta das coisas materiais. Pelo contrário, ele sabe que é uma necessidade nossa. E sendo uma necessidade nossa, Deus vai abençoar. Não é porque é material, a gente tem o costume de dizer que são coisas corruptíveis, e ele fala assim, onde está o tesouro, onde está o seu coração, onde está o coração do homem, está o seu tesouro. Então você nunca deve colocar o seu coração nos bens materiais, que são coisas corruptíveis. As coisas vão se acabar, elas vão se desintegrar, elas vão desaparecer. E o que fica são as coisas espirituais, né? As coisas não corruptíveis, coisas que a gente sabe que a gente vai levar com a gente para o céu, né? Que é o amor, o sentimento, né? O bem ao próximo, as boas obras, que são aquelas obras que você sabe que é a obra que as pessoas do mundo falam que é o filantropismo, né? As coisas filantrópicas que a gente faz, né? Que é o bem que a gente faz, mas a gente sabe que é o amor que foi derramado sobre mim, sobre você, por isso que a gente faz. Muitas das vezes as pessoas não entendem, acham que a gente está fazendo para se vangloriar. E todo homem, infelizmente, o cristão que não sabe, ele está sabendo agora, tudo que você faz querendo receber alguma coisa de benefícios do Evangelho, você não está fazendo, Deus não está recebendo, você está fazendo por esforço próprio, para que as pessoas vejam. Isso não é obra de Deus. A obra de Deus é aquele que tem um coração contrito, aquele que faz sem querer ganhar nada em troca, um coração voluntarioso, é que faz o bem sem olhar a quem, é que faz o bem sem querer receber nada em troca, é aquela pessoa que faz e não quer receber nenhum tipo de compensação, tanto de carinho emocional como financeira. Carinho emocional, obrigado por ter me ajudado. Não, irmão, você sempre tem que falar, foi Deus que te deu, foi Jesus Cristo que te deu, foi o Espírito Santo que tocou no meu coração, eu vim trazer, não foi a minha vontade, mas sim a do Pai, aquele que me ensinou. Então, se você sempre tiver esse pensamento e passar para as pessoas que é assim que Deus age, é assim que Deus gosta de agradar, é assim Deus que gosta de presentear, as pessoas vão entender
Porque muito crente, muitas pessoas que são ajudadas ainda não entenderam o propósito de fazer a obra. Irmão, a Bíblia fala em Apocalipse 22, ele fala que o galardão está na mão do Senhor, está na mão de Jesus. Irmão, é Ele que vai dar, não precisa você receber de ninguém. É Ele que está lá segurando, esperando o momento certo para te abençoar, né? Te dar algo que é imaginável, né? Ainda não penetrou no coração do homem que tem preparado para cada um de nós. Irmão, isso é muito forte. O que você acha que o que você acha que tem no mundo de bom, ou que você deslumbra achar que é bom, Deus ele tem na mão dele, Jesus tem na mão dele aquilo que você nem imagine, nem penetrou no seu coração. É o que está guardado para mim e para você. Então não espere essas coisas que você acha que é bom. Essas coisas aí são uma sombra, né? Na sombra você não consegue enxergar o que é realmente verdadeiro. A sombra você não toca. Você olha e fica procurando, tentando visualizar o que é. Mas o que é verdadeiro, o que é palpável, só o Senhor pode te dar. Amém? Essa é a oração da petição. Oração de consagração é falar com Deus, consagrando nossa vida em total submissão à sua vontade e os seus propósitos. Lucas 22, 42. Eu não vou ler, mas você lê em casa, você abre e você consegue entender qual é a mensagem que Deus quer falar com você. Oração de consagração é falar com Deus, consagrando nossa vida em total submissão à sua vontade e os seus propósitos. Irmão, você tem noção que é isso aqui? É falar com Deus, consagrando a sua vida em total submissão. Submissão, você sabe que você tem que ser submisso. Se você está consagrando a sua vida, você está entregando a sua vida a Ele. Você não tem mais poder, não tem mais posse sobre as suas vontades, né? A sua vontade de fazer isso, ou aquilo outro, não é mais sua, porque assim você consagrou de livre e espontânea vontade. Você entregou a sua vida a Ele, e assim você confessou que você vai ser submisso. E a submissão, ela traz a vontade de Deus, e a vontade de Deus tem os seus propósitos. Os seus propósitos não são mais seus, são os de Deus. Amém? A gente muitas das vezes tem esse costume de entregar a vida e achar que os propósitos são nossos. E aí você fala que está em submissão, mas você não consegue seguir os propósitos de Deus. E aí você fala assim, irmão, eu não sou maduro o suficiente para entender o propósito de Deus. Então você busque ao Espírito Santo, ore ao Espírito Santo, peça entendimento, faça que Ele conduza a você a entender. Não tente mostrar o que você quer, mas ouça o que Ele quer te dizer através de Deus, para que você entenda qual o seu propósito, qual o seu verdadeiro chamado na obra de Deus. Eu não sei qual o meu chamado. O seu chamado é servir ao Senhor em submissão. Ponto. Não sei o meu propósito. Você foi chamado, você foi escolhido, você não o aceitou. Ele que te escolheu primeiro. Você só o confessou porque você atendeu aquela batida no ombro. Foi no ombro? A Bíblia fala o quê? Que ele bate na porta do coração. E aí você abriu de livre e espontânea vontade. E aí você aceitou. E a aceitação, irmão, quando você aceita algo de forma verdadeira, você consegue entender que dali em diante sua vida vai mudar. Vai mudar para melhor. Por mais que venha situações, aflições, né? Essas coisas que ocorrem quando a gente se converte. Porque é muito verdadeiro a gente falar, ser sincero e ser verdadeiro com as pessoas que são novos convertidos. Porque eu tenho um exemplo na família, que minha irmã sempre relatou isso, quando ela se converteu, um irmão, uma irmã veio e colocou uma situação, e ela acreditou. E ela lá na frente se decepcionou. E ela acha que está decepcionada até hoje, isso já tem muitos anos.
porque ela falou assim para ela: você nunca mais vai passar nenhum tipo de situação, você nunca vai passar necessidade, você nunca, se você tem um esposo que é agressivo, ele não vai mais te agredir verbalmente ou fisicamente. A gente não sabe até o ponto que a pessoa pode chegar, mas a gente entende que a pessoa não deve falar isso, tem que ser sincero. Irmão, você é uma nova criatura, você a partir de hoje você nasceu de novo, mas no mundo tereis aflições. Tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus falou isso. Jesus não falou nada diferente, que você ia ser só vitória, que você ia sempre ser vitorioso, que você ia desfrutar de tudo de melhor nessa terra. Sim, você pode alcançar isso, mas primeiro buscar o reino do céu e sua justiça. Ele fala buscar o reino do céu e sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. A justiça é a justiça de Deus, é você levar o evangelho. Todo mundo que fala em nome de Jesus de alguma maneira é repreendido pelos fariseus, pelas pessoas que não aceitam a palavra da verdade, as pessoas que muitas das vezes estão em discordância com aquilo que um dia ela falou que acreditava. E tem muita gente se afastando por causa dessas mentiras ou por causa dessa falsa verdade. Então, irmão, se existe uma só verdade, não existe meia verdade ou falsa verdade ou meia verdade. Existe sim, a verdade é a mentira. Então não tente colocar panos quentes na vida de ninguém. Se ela tiver que sair, ela vai sair naquele exato momento que você vai falar a verdade para ela. E se ela entender que a verdade é Jesus Cristo, ela vai voltar. Porque todos nós anseiamos pela verdade. Todo mundo tem um senso de justiça, nós nascemos com isso. É só ser praticado, né? Você sendo orientado da maneira certa, você vai conseguir chegar a praticar essas vontades de Deus. Amém? 3. Oração de louvor e adoração. Expressar a gratidão a Deus, celebrando os seus atributos e externando palavras de exaltação e sua divindade e sua glória. Está lá em Hebreus 13, 15. Dá licença, irmão. Oração de louvor e adoração. Expressar a gratidão a Deus, celebrando os seus atributos e externando a palavra de exaltação, a sua divindade. É o que a gente faz, irmão. Toda vez que a gente vai ao culto à igreja, a gente não vai pedir naquele momento. A gente pede em orações, né? No nosso particular, no nosso quarto, né? No lugar que você tem de oração, né? Você tem, acredito que cada um tem os seus lugares específicos naquele momento de petição, momento de agradecimento, mas o louvor de adoração é expressar a gratidão celebrando os atributos de Deus. Quais os atributos de Deus? A gente nunca fala da ira, né? A gente sempre fala que Senhor é meu pastor, nada me faltará, aleluia. Deus é longânimo, Deus é grande, Deus te exaltando de sobremaneira, teu nome está acima de todo nome, é o nome de Jesus. E a gente começa a falar dos atributos, né? Enaltecer os atributos de Deus. Os atributos são adjetivos particulares de cada ser humano, de cada pessoa. Mas os atributos de Deus, eles são imensuráveis. A gente vai adjetivar porque é uma maneira de a gente expressar a nossa gratidão. Mas não tem palavras para exaltar a grandeza do Senhor. O Senhor é grande. No livro de Apocalipse fala grande sumo sacerdote, que é Jesus, né? A gente conhece o sacerdote e o sumo sacerdote. Em Apocalipse, no próprio versículo 22, ele vai dizer grande sumo sacerdote. Então ele sempre vai estar acima de tudo. Tudo que a gente conhece, tudo que a gente pensa em ser grande, Deus ele está acima dessas coisas. Então quando a gente for louvar a Deus e engrandecer o seu nome e enaltecer os seus atributos, irmão, nunca esqueça que são imensuráveis. Não tem palavras humanas, não tem adjetivos que possam completar a divindade, a grandeza do Senhor. Isso como eu posso dizer, irmão, não tem palavras. É assim, você fica buscando, tentando
mas nunca vai ter palavras. É só a gratidão. Por isso que ele fala, louvor e adoração. É expressar a gratidão a Deus, exaltando a sua divindade, os seus atributos. Né? A gente também tem atributos, né? O ser humano também ele é recheado de atributos. Mas só que é diferente dos de Deus. Né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Por a gente ter a imagem e semelhança de Deus, são atribuídos a nós alguns atributos. Só que pelo pecado e pela maneira que a gente se expressa ou a maneira que a gente se comporta, esses atributos, muitas das vezes, eles são encobertos pelos nossos defeitos. E aí as pessoas não conseguem, muitas das vezes, enxergar. Ela só consegue enxergar quando ela se aproxima muito. Ele se aproxima, ele consegue se aproximar de uma maneira bem assim, profunda, que é a questão da comunhão e da amizade, né? E muita gente foge disso. Como é que eu vou conhecer um irmão se eu não tenho comunhão? Como é que eu vou exaltar o irmão, exaltar no sentido espiritual, né? Da boa obra, se eu não tenho intimidade com o irmão? Porque todo crente, todo irmão dentro da igreja, ele é santo. Ele é cheio de atributos. Porque ali ele não vai manifestar nenhum tipo de defeito. Né? Defeito, entre aspas, defeito no caráter. Não é defeito físico que eu estou falando. Por mais que a gente, muitas das vezes, faça um pré-julgamento da atitude de alguns irmãos, a atitude que eu falo, irmãos, é muito simples. As pessoas, às vezes, se incomodam a maneira da pessoa sorrir, a maneira da pessoa falar, né? Ah, fulano sorri muito, ele aparenta ser muito feliz. Tem pessoas que se incomodam com isso. É incrível, né? Tem pessoas que se incomodam que a pessoa é muito calada. Pô, se tem alguma coisa de errado com essa pessoa, pô, não fala com ninguém. Não... Irmão, a gente tem o costume de julgar, né? A gente fala, não, é uma posição. Eu só estou relatando, não é um julgamento. Irmão, o que é julgamento para você e para mim? Né? Os comentários, ele tem que ser na presença das pessoas. A gente fala muitas das vezes que não é julgamento, mas o julgamento, ele tem que ter a presença da pessoa. Você lembra de um tribunal? Como é que você vai julgar se não tem o acusado? Né? Como é que você vai falar de alguém ou você vai inocentar alguém se não tem a pessoa ali, o próprio inocente da causa? Então, irmão, a gente tem que ter muito cuidado na hora de comentar sobre as características das pessoas. Quem conhece profundamente, quem é amigo, quem se preocupa em estar próximo, você vai ver as qualidades do seu irmão. Irmão, eu louvo a Deus por muitos amigos que eu tenho na igreja, por muitos cidadãos da igreja, por muitos irmãos e irmãs, homens de Deus, homens fiéis a Deus, homens que estão lutando, estão na mesma labuta que cada um de nós, né? Porque é um trabalho, é um privilégio, mas é um trabalho, todo mundo sabe que é um trabalho servir a Deus, né? A gente tem que trabalhar. Aquele que não trabalha não é digno do seu salário, né? Eu estou falando da forma secular. Se você ficar em casa, irmão, você não vai receber e no final do mês você não vai conseguir pagar os seus compromissos. E na igreja é um trabalho espiritual que o patrão, né? Um patrão amável, carinhoso, justo, no momento certo ele vai te pagar. A gente não é de graça. Tem pessoas que acham que está fazendo tudo que você faz na casa de Deus, irmão, não é em vão. A gente sabe disso. Então, irmão, eu já tenho 34 minutos. Olha só, se eu ficar... Eu não consigo, irmão, passar despercebido com essas palavras tão profundas. Eu poderia só ler e não refletir sobre a palavra com vocês. Mas eu creio que o nosso intuito aqui é compartilhar, né, a palavra em si, né, o conteúdo da palavra, para que ela possa ter sentido para você. Porque não adianta só a leitura e você ficar muitas das vezes na dúvida, né? Então, essa troca que a gente faz, os professores fazem com vocês,
para entendimento, para que abra a sua mente, para que você enxergue de outro aspecto, né? Porque, irmão, é assim, da forma abstrata, cada um vê de uma forma, né? As coisas, as figuras abstratas, ela tem um formato, muitas das vezes, que só o autor da obra ele consegue definir para você. Então, você que é o autor da sua obra, né? Você que é o autor da sua vida, você que conhece aquelas formas abstratas que estão na sua mente, e você não consegue muitas das vezes discernir coisa para isso, essa coisa é para aquilo, essa coisa eu posso botar aqui. Então você vai botando os pensamentos de acordo com aquilo que você está vivendo. Então, a maneira que a gente faz é te dar essa liberdade de amplitude, você poder entender a palavra em si, o conteúdo dela, para que a gente possa ter um entendimento maior e melhor, porque todos nós somos seres pensantes, nós somos inteligentes, né? Deus nos deu esse privilégio na cadeia, eu até brinco, desculpa, irmão, até brinco nessa biodiversidade, nessa cadeia humana aí, animal, Deus nos fez com esse privilégio, né, de raciocínio lógico, né, de ser um animal racional que tem esse privilégio de ter entretenimento, de fazer coisas para nos alegrar, de falar coisas necessárias no momento necessário, né? A gente ponderar no momento que tem que ponderar. Irmão, só o ser humano, só o homem, a mulher, animal, racional tem esse poder. Eu até brinco que nós somos dessa esfera, dessa biodiversidade da natureza, né? Esse bioma que é o mundo, que é a natureza, né? Que faz parte de nós. A gente é o único animal que come sem ter fome. Você sabia disso? O animal, se você botar comida, eu até brinquei com o Su. O Su, se você acabar de botar comida pro seu cachorro, se você oferecer um sorvete para ele, ele vai rejeitar. Agora, o ser humano, se você pegar, acabar de comer aquele churrasco, aquela carne, e tá lotado, tá aqui, ó, atravessado. E se você botar um sorvete com uma bananinha assada, irmão, você vai comer tudo. Então, irmão, a gente tem esse privilégio e a gente tem que fazer o uso dessa inteligência, né? A gente é um ser pensante, então vamos usar esse benefício, né, que Deus nos deu, esse privilégio que Deus nos deu, de ser um ser pensante, né, um ser racional, de uma forma muito alegre e muito particular, né? A gente tem essa forma particular, irmão. Você sabia disso? Que nós temos esse privilégio, essa forma particular de interagir um com o outro. Então, vamos interagir, irmão. Vamos usar as ferramentas que a gente tem, essa ferramenta que a gente tem aqui agora. Não vamos entrar nessas teorias inúteis, né? Nesses conteúdos inúteis que tem nessas mídias sociais. Né? Tem muito conteúdo bom, irmão. Então, vamos procurar os conteúdos que são saudáveis. Ainda mais para a gente que somos cristãos. Cristocêntrico, né? Que Paulo fala. Oração de entrega, 4. Transferência de fardo. Quando nossas ansiedades, aflições e as incertezas da vida tentam assolar nossas almas. Está lá em 1 Pedro 5, 7. Oração de entrega. É transferência de fardo. Quando nossas ansiedades, aflições e incertezas da vida tentam assolar nossas almas. Irmão, a oração de entrega é essa. Você está entregando tudo aquilo, aquele peso que você não consegue carregar. O que a Bíblia fala, irmão? Que o fardo de Jesus é o quê? É leve, né? Então você transfere esse peso que está pesando na sua vida, essas aflições, essas incertezas, ansiedades, né? Da sua alma, né? A gente chama de doença psicossomática, doença da alma, que está ali te dominando, te colocando para baixo, e assim você não consegue mais caminhar, não consegue orar, não consegue demonstrar o amor que Deus derramou sobre a sua vida. E aí você fica uma pessoa muito seca, né? E aí as pessoas, infelizmente, vão falar mal, né?
para um crente derrotado, um crente para baixo. O irmão cristão, ele é alegre. A nossa alegria que transcende todo entendimento é a alegria de Deus. Por mais que você esteja num momento difícil, a alegria do Senhor, ela é muito, irmão, ela não é pouca não, ela é muito forte. Ela transcende essas coisas humanas. Ela vem de uma forma que a gente não sabe explicar. Só quem tem o Espírito Santo consegue entender que você está passando por um momento difícil, mas o Espírito Santo está te consolando e está fazendo que você transfira isso na sua face, para que as pessoas possam ver que você foi ferido, tomou um ataque, mas você está de pé. Amém? Oração de entrega. A oração em línguas, irmão. 5. Se existe a oração perfeita, é uma pergunta. Podemos chamar essa de perfeita, pois é a oração feita pelo Espírito recriado. Irmão, oração em línguas todo mundo sabe, é uma oração de edificação própria. É aquele momento que você tem você e Deus no momento mais íntimo. Pensa numa intimidade, irmão, que nem o seu próprio espírito consegue colocar na sua alma as palavras para que você possa pronunciar. Mas o Espírito Santo entende que o seu espírito do homem recriado, porque você nasceu de novo, você é uma nova criatura, você creu com o coração e confessou com a boca, e a partir daí você nasceu de novo, e aí com o espírito recriado, você faz uma ligação direta com o Pai, mas essa ligação direta vem intermédio do Espírito Santo, e o Espírito Santo leva a Deus, a Jesus, que é o intercessor que está dentro do Pai, e leva a sua petição, a petição de fardo, de aflição, e aí sim você consegue se livrar daquele peso. Aí a oração que a gente pode chamar a oração perfeita, a oração que quebra todo jugo, né? Que Isaías fala, a oração do jugo quebrado. É a oração que aí o Espírito Santo vai levar, a oração em línguas que ninguém entende. Não é a língua dos homens, mas sim é a língua profética de Deus. Amém? Você consegue entender isso? Língua, alguns dizem língua dos anjos, outros dizem língua estranha, mas é a língua espiritual, a língua de Deus. É a língua que só o Senhor entende. E nem nós entendemos, irmão. Você fala porque foi Deus que te deu. É um revestimento de poder para que você seja blindado contra esses artifícios do mundo, contra essas setas malignas, contra essas coisas que muitas das vezes afligem a nossa alma. Irmão, eu vou chegar em 50 minutos, tá? Para a gente poder terminar. Estamos em 43 minutos. É igual um jogo de futebol. É 45 minutos com prorrogação. Eu vou terminar o jogo, mas não termina a partida, amém? Vamos lá. Vamos terminar aqui assim. Mesmo ou sem estar consciente do que estamos falando com Ele, é a oração que nos fortalece e nos edifica o homem interior. Ela está lá em 1 Coríntios 14, do 2 ao 4, que fala da oração em línguas, tá, irmão? Se você quiser referência, quiser estudar, está lá em 1 Coríntios 14, 2 e 4. Vai falar tudo isso que eu acabei de falar para você de uma forma contextualizada, né? Eu contextualizei antes e aí te dei o texto base para você poder entender. Quando você lê, a sua mente vai abrir e você vai ter entendimento completo do que é isso. Do que é homem interior, do que é um espírito recriado, do que é a oração perfeita, a oração em línguas. Amém? 6. Oração de intercessão. É assumir uma posição de mediação ou reconciliação entre Deus e alguém por quem oramos. Interceder significa interpor entre duas partes. Irmão, bem-aventurados são os pacificadores, né? A Bíblia fala bem-aventurado aqueles que pacificam, aqueles que é manso, aqueles que conseguem separar a parte conflitante, aquelas coisas que estão acontecendo que pode ocorrer de uma briga, né, as vias de fato. Então, aqui é no sentido da oração.
mesmo o sem estar consciente do que estamos falando com ele, é a oração que nos for... Desculpa, irmão. Desculpa, tá? Eu tô lendo aqui a oração em língua, desculpa. É a oração de intercessão. É assumir uma posição de mediação ou reconciliação entre Deus e alguém por quem oramos. Essa parte que eu acabei de explanar para vocês, bem-aventurados são os pacificadores, né? É uma questão de via de fato, né? Mas a gente pode orar para que não aconteça essas vias de fato, que não tenhamos que intervir na ação de um conflito. O que a gente pode fazer, irmão, para que não aconteça isso? É a oração. É a oração de intercessão. Se você ficar sabendo, ou alguém soprar no seu ouvido, ou você desconfiar que tem alguns irmãos que estão em atritos, sem saber, irmão, é o privilégio que o crente tem, é de orar pela pessoa sem ela saber. E aí, orar para que aquelas partes entre ou se reconciliem, né? Ou que as duas partes entrem de uma forma amigável, né? Que consiga conversar sobre alguns atritos de forma amigáveis, através de sua oração e intercessão. Que essa oração e intercessão minha e sua, que possa de alguma forma o Espírito Santo levar ao coração, à mente dessa pessoa, que ela entenda que ela precisa conversar para que haja uma reconciliação. E essa reconciliação seja verdadeira, através de oração, através do clamor dos irmãos que têm por essas vidas apreço e amor. Amém? Interpor entre as duas partes, né? A gente está fazendo essa mediação da reconciliação. A Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus e Deus nos reconciliou com Ele mesmo através do seu Filho amado, Jesus. Amém? Acho que está em Romanos 5, se eu não me engano. Oração de concordância. E quando? Oração de concordância. E quando duas ou mais pessoas se unem em oração diante de Deus por uma causa em comum. Oração de concordância, irmão. É quando você diz amém. É uma oração de concordância. Amém significa assim seja. Então a gente, quando está orando com alguma pessoa, a pessoa coloca uma situação para você e você vai orar com ela. E aí os dois em concordância vai chegar a um denominador comum, que é a oração de concordância. É a oração que a pessoa colocou, né? E aí você está em concordância com ela. É onde um ou mais ou dois reunidos, se assim o Espírito Santo se faz presente, né? Então, essa oração é a oração de concordância. E quando duas ou mais pessoas se unem em oração diante de Deus por uma causa em comum, né? Mateus 18, do 18 ao 20. Amém? Oração unânime. O que é oração unânime, irmão? Ou uníssona. Uníssona, difícil, né? Oração unânime ou uníssona. É a oração na qual toda a igreja ora ao mesmo tempo em voz alta. É o que a gente faz, irmão. Você está sentindo muita falta. A gente sente muita falta, né, disso. É orar na igreja, todo mundo junto, por uma única causa, né? A gente defende um único Deus, né? A gente defende uma única causa, que é a obra de Jesus. E aí não existe, irmão, advogado de Deus e nem advogado de Jesus. A gente nunca vai conseguir fazer o papel que a Trindade fez. E tem pessoas que acham que está defendendo o Evangelho, defendendo as boas novas. Você pode, apologeticamente, defender a sua fé. Isso a gente defende. Quando alguém fala da sua fé, você consegue defender o que você crê, o que você acredita, o que você vive. Isso sim, apologeticamente falando. Mas ninguém consegue defender o Evangelho. Então, a gente tem que
defender o quê? A nossa posição em Cristo Jesus. Quem a gente é em Cristo, o que a gente se transformou a partir do momento que a gente aceitou, que Ele nos reconciliou com Ele mesmo. Então, essas diretrizes que a palavra nos dá, a gente tem que trazer com fidelidade para a nossa vida. E assim as pessoas que não nos conhecem, ou até as próprias pessoas que nos conhecem, ela vai enxergar que ali vai o nome de Deus. Lembra quando Elias está passando e a mulher fala, ali vai um varão, um homem de Deus, um homem íntegro, reto, né? Deus também deu testemunho, não deu de João o Batista, Jesus deu testemunho de João Batista, deu testemunho de Noé, Deus deu testemunho de Jó. Então, irmão, a gente tem que ficar com um testemunho verdadeiro, que é do Senhor. Por mais que a gente se agrade com alguns elogios, que isso são meramente elogios humanos, que muitas das vezes afagam o nosso ser, o nosso ego, o nosso desejo. Então, que a gente fique com os elogios do Senhor. Ele sim. Ele é a... Como é que eu posso dizer? Ele é a fonte inspiradora do que nós fazemos. A fonte inspiradora é Jesus Cristo. Cada um de nós temos que nos espelhar na figura de Jesus homem, né? Que Jesus veio à Terra como homem, sofreu tudo que tinha que sofrer e assim nos deu o maior testemunho vivo que cada cristão pode ter, que é o da integridade. Essa integridade que a gente não pode perder, irmão. E todos nós temos o prazer de todo dia estar em contato com essa palavra. Amém? Eu cheguei aos 52 minutos. Muito obrigado, irmão. Acredito que eu fiquei um pouquinho nervoso, repeti algumas coisas, porque é normal, eu não tenho o costume de ficar falando para a câmera. Para mim é muito, já falei. Então, mas eu me esforcei o suficiente, né? A gente nunca se esforça por completo, a gente tem sempre mais a dar. Então, você que está na obra, irmão, você sempre pode dar o melhor, você sempre está à busca do melhor. Então, agradeço a oportunidade, que essa segunda-feira possa ser de grande proveito e o Luiz vai dar algumas direções para que a gente possa se situar, que a gente possa, por esses dias, por esse mês, a gente não sabe como é que vai ficar a situação do país e do mundo, então a gente de alguma forma está tentando preencher esse tempo vago de vocês. Então o meu também está sendo muito útil para mim, por mais que eu esteja trabalhando, eu sempre consigo um horáriozinho, uma hora, para poder dar uma lida, dar uma estudada, para que eu possa trazer um conteúdo para vocês e dividir com vocês, né? E a gente aprende porque a gente é obrigado a estudar, né? Essa obrigação prazerosa, né? Não é nem obrigação, eu me coloquei de uma forma errada, é um dever, né? Obrigação a gente tem de pagar conta, dívida, e dever é aquilo que a gente acha que é justo, que é necessário, que é prazeroso para que as pessoas possam crescer e assim crescemos juntos. Amém? Um abraço a todos, uma boa semana, que Deus nos conceda um ótimo mês. Muito obrigado pela sua presença. Amém? Fiquem na paz. Um beijo a todos.